De melhor irmão ball a preso a estrela internacional do rap. Se tem um cara que vai ter história pra contar pros netos é o LiAngelo Ball. A terceira peça da equipe absurda Destino Hills, o irmão com maior potencial de acordo com o próprio pai, um crime que precisou da ajuda do Donald Trump pra resolver e agora dono de um hit logo na sua primeira música, que não só ficou no top 10 dos Estados Unidos, como ganhou um remix com Lil Wayne. A única coisa que ele não conquistou, porque isso não se conquista, se paga R$5 por mês, foi virar membro do canal pra fazer igual esses maravilhosos que apoiam o meu trabalho e garantem que eu consiga aqui continuar ficando maluco, mas pelo menos ficando maluco em prol da risada de vocês. Jello nunca foi mais hypado que o Lamelo e que o Lonzo, mas ele não só era o mais forte, como ele era o cara da responsa. Ele fazia 27 pontos por jogo, 3 rebotes, 3 assistências e 1 roubo de bola, e já chegou a ser o 8º líder em pontos no país, com mais de 30 pontos por jogo na época do ensino médio. Tudo isso dividindo a quadra não só com os irmãos que foram pra NBA, como também com os colegas de time como Onyeka Okongwu, que hoje joga no Hawks, mas quando estava em Tino Hills ele fazia 7 pontos por jogo, 7 rebotes e 3 tocos por partida, sendo draftado na 6ª posição do draft de 2020, 3 posições abaixo do seu colega Lamelo Ball. Então ele não era a ovelha negra dos irmãos. Mesmo sendo menos falado, ele estava na frente deles ofensivamente. Não à toa que o Lavar achava que ele que ia vingar mais do esporte comparado aos irmãos. Porém, ele não foi um recruta 5 estrelas igual os irmãos dele foram, porque os olheiros da faculdade não acreditavam que o jogo dele ia se desenvolver para um nível mais profissional e que ele não ia ter esse potencial todo que o Lavar falava para todo mundo, mesmo com esses números no high school. De qualquer forma, ele já estava decretado que iria pro CLA antes mesmo de acabar o ensino médio, mesma faculdade que o Lonzo Ball foi enquanto o Jello ainda estava no high school. Ele só não jogou com o irmão porque o ano que ele entrou em UCLA, que seria o segundo ano do Lonzo Ball, ele já tinha se candidatado ao draft quando foi escolhido pelo Lakers. A grande questão aqui é que você não vai achar partidas do Jello jogando contra outros nomes da NBA ainda na época da faculdade, porque no jogo de abertura da temporada da NCAA, que aconteceu em Xangai, porque o basquete americano precisa começar na China, marketing. Harvard fez a mesma coisa e só em 2015 eles tinham mais de 1.800 alunos que eram da China. E em Xangai, onde as leis são um pouquinho mais pesadas que os Estados Unidos, 3 estudantes da UCLA foram presos. E de todas as pessoas que poderiam ter sido presas da equipe, imagina quem tava no rolo. Ele não cometeu nenhum crime absurdo. Tudo que ele fez foi roubar um relógio da Louis Vuitton só pra rir. Catou e pegou no bolso. Ele mesmo já disse que ele fez isso porque ele foi na onda dos colegas achando que não ia ser preso. Logo um cara que já vivia numa putcha casa e não precisava nada disso. Sendo só pra rir ou não, a China não tolera nenhum tipo de furto, podendo ganhar uma pena de 3 a 10 anos na cadeia da China. Ele chegou a ser detido e disse que as condições na jaulinha que ele ficou eram péssimas, pegaram tudo que era dele, ele não conseguia entender nada que os guardas falavam, porque eles falavam chinês, e precisou do Trump ir até a China para os 3 conseguirem voltar para casa e continuar a vida deles. De volta aos Estados Unidos, esse episódio causou uma suspensão do Jello na temporada, resumindo seu primeiro ano em UCLA e uma partida de pré-temporada contra a faculdade da 2ª divisão Cal State Los Angeles, fazendo só 11 pontos, vindo do banco contra um time que ainda era uma divisão abaixo, não era nem o mesmo nível de competitividade que ele ia enfrentar na temporada. Com esse episódio, que com certeza já fechou algumas portas para a NBA, o que afetava diretamente a meta do Lavar Ball de fazer os 3 irmãos irem para a NBA o mais rápido possível, LiAngelo saiu do UCLA e foi jogar na Lituânia, no mesmo momento que o Lamelo também saiu do high school para jogarem profissionalmente no mesmo time. Teoricamente essa estratégia não era tão ruim, o LiAngelo já estava fadado a ser um jogador de rotação, ele não ia ser uma estrela igual o Lonzo foi no CLA, e principalmente um ano suspenso que faria ele ficar parado sem jogar, sem ter uma atividade em quadra, nada garante que pela posição que ele já tinha e pela má fama que ele pegou por causa do crime, que ele mesmo assim teria a mesma oportunidade que ele teria antes de cometer o crime. A primeira coisa que eu lembrar dele é do roubo que ele cometeu quando pisasse em quadra. Tanto que essa estratégia beneficiou muito o Lamelo, que deixou de ser uma estrela do high school pronta com todo mundo dando atenção pra ele pra ir pra faculdade, se tornando só um pirralho de 16 anos que os veteranos de 30 e anos na liga iam querer devorar nele num sistema que era deles, já que o basquete europeu é muito diferente do basquete americano do ensino médio. E mesmo a Lituânia não sendo a elite do basquete europeu, a seleção da Lituânia venceu os Estados Unidos na Copa de 2023. Infelizmente, não foi nessa liga que o Jello se tornou um jogador absurdo, mesmo com uma partida de 73 pontos. Seu papel também foi um jogador de rotação, com média
médias decentes de 12 pontos por jogo, 3 rebotes e 42% de acerto dos arremessos de 3 pontos. Mesmo assim, eram números insuficientes para conseguir ser escolhido no draft de 2018, que foi o que não aconteceu. Ou, no caso, aconteceu porque ele não foi escolhido. Eu quis dizer que ele não foi draftado. Enquanto essa estratégia foi ótima pro LaMelo, porque ele amadureceu muito mais cedo como atleta e jogador em quadra, pro Gelo ele já estava maduro, e o que ele precisava era de atenção e tempo de jogo em quadra para ser reconhecido. O que não é exatamente o que acontece quando você vai jogar na Lituânia, principalmente sendo um jogador de rotação. Foi depois dessa temporada, então, que tanto ele quanto o irmão LaMelo se juntaram à Junior Basketball Association, liga fundada pela Big Baller Brand, a marca da família, para ser uma alternativa à NCAA. Pequeno spoiler, não passou de 2018, só serviu mesmo para o LaMelo, indo jogar pela equipe do Los Angeles Ballers. E acredite ou não, mesmo sendo um cara até agora todo cheio de rotação que ninguém acreditava no jogo, ele liderou a equipe para ser campeão do título de 2018, o único título que essa liga teve, fazendo médias de 50 pontos por jogo nessa temporada, além de, meio óbvio, ter sido MVP. E no fim dessa temporada, eles juntaram os melhores jogadores da JBA, formando meio que uma seleção da liga, para jogar contra times profissionais de todo mundo. Foi a mesma época que o LaMelo viralizou por ter largado aquele tapaço no mano sem motivo nenhum, mas além desse tapaço, o Gelo se destacou tanto nesses jogos que teve times internacionais que queriam contratar ele pro elenco. E somando isso com o hype da série da família, sua meta de conseguir entrar na D-League estava muito próximo. O que talvez até tivesse acontecido se ele não tivesse perdido a data da peneira por estar jogando com a seleção da JBA. E com uma cagada dessas, não ele só perdeu mais um ano, como ele também desperdiçou uma punch oportunidade para a carreira dele. Só numa cagada maior do que as pessoas que vão avançar essa parte do vídeo durante o meu recado do mercado Bitcoin. O MB é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. Lá você não só compra o clássico Bitcoin, mas também outras criptos, como Solana, Tether, até Shiba Inu eles têm. E é para dar os seus primeiros passos no mundo digital que o MB quer facilitar esse processo para você, trazendo uma novidade para você começar com segurança. Depois de criar sua conta na plataforma, que é ridiculamente fácil, você investe pelo menos R$50 no ativo que você tem interesse. Lembre sempre de dar uma estudada na cripto que você está interessado. E em até 7 dias você recebe R$25 de crédito diretamente na sua conta do MB para usar como quiser. Então você pode escanear o QR aqui na tela ou clicar no link tanto da descrição quanto do primeiro comentário fixado e abrir a sua conta até o dia 30 para você estar preparado para o futuro. MB, o primeiro passo só vem antes do segundo. Olha aí, cara, não sei porque eu pensei em fazer isso. Com um ano fora, ele decidiu tratar o tornozelo dele, que já dando um spoiler, ele vai ter esse problema no tornozelo até nos dias de hoje que ele é rapper. E bem no momento que ele tava mais recuperado, ele ganhou a oportunidade que ele tanto queria na D-League, fechando um contrato com o Oklahoma City Blue, o time da D-League do Oklahoma City Thunder, por toda a temporada 2019-2020. Que nunca aconteceu por causa da pandemia. Por causa disso, ele nunca pôde mostrar o seu jogo na D-League e nem demonstrar seus talentos na Summer League de 2020, que também não aconteceu. E para não ficar o terceiro ano sem jogar em alto nível, ele treinou junto com o LaMelo quando o LaMelo estava se preparando para o draft. E por sorte, o mesmo cara que estava treinando deles era um contato do Detroit Pistons, que durante esse caos todo precisou de um atleta para completar o training camp, e esse treinador recomendou o Gelo, ganhando uma oportunidade direta com o time da NBA. Tudo pra ficar no banco durante toda a pré-temporada. Uma parada que eu realmente não entendo, que não acontece só com o Gelo. Bobo. Os caras contratam um jogador, gasta dinheiro com ele por um período, pro cara não pisar nem 2 minutos na quadra. E a gente não tá falando de umas finais da NBA, a gente tá falando da pré-temporada. O segundo melhor momento pra testar esses caras. O melhor momento é a Summer League, mas não teve Summer League. Então pra que contratar ele em primeiro lugar? Por sorte dele, desceram ele para o time da D-League, e pro azar dele, o time da D-League resolveu não jogar aquela temporada. O karma do Gelo tava pesadíssimo nessa época. Foi somente em 2021, 3 anos depois de toda essa novela, quando toda a sorte dele já tinha esgotado, que ele conseguiu uma chance com o Hornets na Summer League. E muitas pessoas viram que ele jogou a Summer League, porém poucas pessoas sabiam que ele já estava há um tempo treinando com a equipe do Hornets. Tanto que foi justamente esse desempenho no treino que abriu as portas para essa oportunidade. E com seu
forte sendo o arremesso de 3 pontos, ele parecia já estar bem confortável em quadra, como se já pertencesse à equipe. Seu aproveitamento de 3 pontos foi de 40%, porém com pouco menos de 10 pontos por jogo e 2 rebotes, mas jogando só 17 minutos por jogo. Ele era parte da rotação e não a estrela do time. Tanto que o Hornets iniciou o processo para assinar com ele para a temporada, mas por já terem atingido o limite do training camp, no dia seguinte a negociação acabou. Esse foi o mais próximo que ele chegou de realmente estar na NBA. Por causa de uma pessoa a mais no training camp, os 3 irmãos não foram da maior liga de basquete do mundo. Mas não foi o completo desperdício, já que na temporada 2021-2022, ele jogou a D-League pelo Greensboro Swarm. Eu não sei se assim se fala, se não for, desculpa. Mesmo sendo titular em alguns jogos e performances como sua própria primeira partida de 22 pontos, sua participação em quadra foi drasticamente reduzida, chegando a jogar somente 13 minutos por jogo, com médias de só 5 pontos e 1 rebote. Ele teve outra chance de chegar na NBA na Summer League de 2022. Porém, comparado à edição anterior, ele só fez 4 pontos por jogo, sem ter a performance que todos falaram da última vez. Voltando para a Summer League, ele fez médias de 5 pontos por jogo e 1 rebote, jogando mais minutos que a última temporada em um total de 14 partidas, mas foi o próprio Gelo que depois dessa temporada resolveu sair do time, o que não fez ele jogar na Summer League de 2023 e com nenhum outro time demonstrando interesse nele, indiretamente finalizando sua carreira no esporte. A vida do Gelo seguiu muito mais focada no podcast, diferente de uns caras aí que faz o podcast enquanto joga NBA, além de ter ficado mais próximo da sua família. A ambição pela NBA parecia não ser mais uma ambição. O plano de LaVar Ball de ter os 3 filhos como super estrelas falhou por causa de uma peça. Ou foi o que todo mundo pensava, até um dia ele aparecer numa live do Neon, mas foram alguns segundos dessa live do Neon com o Gelo que mudou a vida dele pra sempre, soltando uma prévia de Tweaker. I'm swerving the corner wall. Tweaker não só foi um sucesso tão grande a ponto de reunir os 3 irmãos Ball no All-Star Weekend, como tava todo mundo cantando essa música, até mesmo o Shaq sabia a letra. E pro Shaq gostar alguém da nova geração, ele tem que gostar mesmo, porque olha bicho chato de gostar de alguém. Lançando essa música um pouco mais de um mês da data que eu tô gravando o vídeo, ela não se tornou só uma das mais tocadas nos Estados Unidos, como ela até hoje tá no top 100 da Billboard, ficando na frente de músicas do Tyler Hero, Sabrina Carpenter e Bad Bunny. O hino que vai tocar em qualquer vestiário que os irmãos Ball entrarem. Com certeza uma estreia que superou qualquer estreia que os irmãos poderiam ter. Tudo isso na sua primeira música, sendo o primeiro estouro internacional. E agora para um irmão que comparado aos outros dois supostamente tava dando errado, lá ele agora mundialmente deve ser mais famoso do que os 2 irmãos juntos, se duvidar. LaVar Ball sempre disse que o Gelo era o que tinha mais potencial. A gente só não tinha visto aonde que esse potencial tava ainda. E do mesmo jeito que o LaVar confiou no potencial do filho dele, eu confio no seu potencial de virar membro do canal. Imagina a qualidade que você deve ser falando eu sou membro do Pisco. Olha só quanta gente é membro do Pisco, imagina se juntar elas. Por menos de um pão de queijo tamanho lanche, eu vou pra BH essa semana, nossa, o que eu vou comer de pão de queijo é brincadeira. Você consegue apoiar o canal e também a comprar a ração da Chorelli. Se tu é tão duro que não consegue comprar um pão de queijo, pelo menos se inscreva no canal. E o mínimo que você tem que fazer é dar um like porque você ficou até aqui. Inclusive, comente Gelo se você ficou até aqui. E enquanto eu dou mais tempo pro vídeo, eu queria dizer, ô fonte ruim de nome que o LaVar tem. O LaVar já é um nome estranho, agora o filho dele se chama Lamelo e o outro Lonzo, que é o mais normal dos 3, pro do meio se chama Liangelo. Não é Michelangelo, não é Leonardo, não é Liangelo. Pra continuar seu dia, esse é o vídeo que o YouTube acha que você vai gostar agora. E se o Google sabe de tudo a sua vida, por que não dar uma chance pra ele? Mas se você já viu ou então você acha que o YouTube tá errado, esse é o último vídeo que eu postei no canal. Muito obrigado por você ficou até aqui, um beijo, beba água e agora eu vou desligar com a Chorelli. Tchau. Consegui errar.